nossa alegria. Prometeu matar a fome e gerar muita energia. Acabou com nossas casas, nossos sonhos toda à vista, e nos fez reféns do modelo capitalista. Vamos falar com sabedoria. Água e energia não são mercadorias. Eu lembro muito bem e, graças a Deus, eu fui uma pessoa que me destaquei no dia desse pagamento como ignorante. Me apresentei como ignorante, no meio de tantas pessoas que estavam ali recebendo e outras pessoas que naquele momento eu nem conhecia quem é que estava ali e nem o porquê estava. Mas graças a Deus, essa ignorância que eu tive no momento foi porque eu senti que era um prejuízo muito grande que estava acontecendo, não só comigo, mas com todas as 93 famílias. Porque quando eu vi a quantidade de dinheiro que eu estava recebendo, e ali ao lado do cheque, se estava numa planilha do que respondia aquele valor, eu me deparei que aquelas coisas que estavam na planilha não condizia com a realidade. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem, que foi a gota d'água para me alertar, foi a quantidade de cana. Porque eu tinha 1,5 hectare de área plantada de cana, toda densa de cana. E na planilha se falava de um pagamento de 700 covas de cana. Então isso aí é que foi o ponto crucial. Porque eu tenho pouca leitura, pouquíssima. Você estudou até que série? Eu estudei até a terceira série só. De roça mesmo, ele tinha muita dificuldade, mal escrevia o nome. Esse número, parece que Deus me mostrou esse número. Era tantas coisas na planilha que eu nem conseguia ler direito aquilo ali. E naquela apreensão de assina logo documentos todos já registrados no cartório, só para nós assinar a desistência. Fizeram tudo tranquilamente. E era a mesma quantidade, o mesmo valor para todas as 93 famílias? Não, todo mundo tinha um diferenciamento de valor, mas todo mundo bem abaixo do valor da realidade. Quando eu me deparei com essa situação, eu fiz com que o próprio advogado estava fazendo o pagamento e a campo comigo com o engenheiro, 2 engenheiros, ver de fato o que estava acontecendo. Quando chegou lá, o próprio engenheiro viu que estava totalmente errado. Então aí eu cheguei... Na realidade você não tinha 700 covas. Eu tinha 1,5 hectare, muita cana. As outras pessoas começaram a se alertar, porque o meu pagamento não aconteceu nesse mesmo dia. Não aconteceu no mesmo dia. Quando ele reveu o meu pagamento, ele veio bem maior o montante financeiro, bem maior do que estava naquele cheque. Deixa eu entender um detalhe aí. Para você conseguir, para o engenheiro fiscal ir com você lá, você rodou a baiana lá, você ficou bravo na reunião lá? Naquela época, eu falo que a gente não tinha convívio. A primeira coisa que vem é a alteração. O sangue ferve, você não tem palavra, você não tem argumento. Você só tem certeza que você está certo, mas você não tem palavra para argumentar com as pessoas. Imagina um trabalhador rural, simples, humilde, discutir com a pessoa, um advogado tem 25 anos de carreira numa área. É um impacto. Eu consegui mostrar para ele as minhas extremas. Inclusive, na hora do pagamento, o advogado estava com o chefe mandando eu assinar, que eu falei com ele que era mais, que eu tinha 1,5 hectare de terra, não 700 canas, e ele me falou: seu Celso, não discute, porque quem mediu a terra do senhor foi um engenheiro. Eu lembro muito bem o nome até do aparelho, Teodolito. O que você acha isso? Teodolito. Eu vi eles medindo. Eles chegaram na minha terra, cortaram a minha cerca, cortaram as minhas plantas e mediram. Mas nessa hora eles nem me perguntou como é que eu chamava, quem era o dono da terra. E tem uma coisa, enquanto eles mediam com o aparelho, todas as canas que tem lá, eu fiz a cova para plantar cada muda. Então eu tenho certeza, eu tenho calo nas mãos do que eu fiz. Foi aí o impacto. E o engraçado é que muitas pessoas, até os próprios companheiros, ficam atrapalhando a gente receber logo para a gente poder ir embora. Pela pressa, podia assinar esse cheque logo, ou então sair da fila, atrapalhando o pessoal. Uma pressão. Então aqui pra gente já era motivo de já se entregar logo de bandeja. Resumindo um pouco, graças a Deus, essa hora foi que apareceu, eu lembro muito bem, a Maria do Carmo da Silva, Cacá, de Araçuaí. Ela trabalhava aqui na diocese, era a pessoa que representava naquele momento a diocese, junto com a irmã Anésia e Ricardo Ribeiro,
Nesse momento eu só conhecia Maria do Carmo da Silva, que é Cacá. As outras pessoas eu não conhecia. Eu não sabia se era contra ou a favor. Eu tinha a impressão que era gente de favor porque estava com Cacá, que era gente nossa daqui de Araçuaí. E que começou a querer entender o que estava acontecendo com os atingidos. E aí logo aconteceu umas reuniões lá na comunidade do Calhauzinho junto com os atingidos. Nós fazíamos as nossas reuniões no salão de escola, enchia, o salão não cabia tanta gente, porque a atenção, a preocupação era tão grande que não ia só a pessoa, mas ia a esposa, os filhos também acompanhavam. É que a gente começou a ver de fato o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Desculpa. É normal, certo? Aí nesse momento, aqui foi clareando mais as coisas para a gente começou a saber quem é quem. Fiquei conhecendo quem era a irmã Sandro, né? Fiquei conhecendo o Ricardo Ribeiro. Né? Claro, tinha mais pessoas, mas não dou conta de lembrar. Ricardo Ribeiro, que era da Comissão Pastoral da Terra, Isso. Atualmente é professor universitário. Um cara muito bacana. Eu lembro também que nessa época, nesse momento, dessa pequena roda, reunião, eu lembro muito bem de um companheiro aqui de luta, Boaventura Soares de Castro, lá em Turmalina. Porque naquela época não acontecia barragem, não era só em Calhauzinho, mas todo o vale. Tinha aqui em Araçuaí, tinha barragem também começando aqui na Setúbal, tinha também Machado Mineiro, divisa de Minas com a Bahia, e tinha um pouco acima no Alto de Jequitinhonha, que é a barragem do Irapé. Mas nós não sabíamos do que estava acontecendo nos outros lugares. Eu sabia desses momentos, do pagamento, foi um impacto. Quando a pastoral viu que de fato a gente estava sendo lesado, organizamos todos nós atingidos e começamos a fazer reuniões com a própria CEMIG. Que é a Companhia Elétrica de Minas Gerais, responsável pela construção de muitas barragens e a venda de energia. Nessa época também, a gente deparava com muitas deficiências ou falta. Um desses exemplos é que foi feita uma comissão para negociar essas pendências, essas questões com a empresa CEMIG. Né? E eu lembro muito bem que naquela época eu já estava dentro do período, já tinha saído da minha terra, aqui em Araçuaí. Como eu não tenho ainda até hoje, digamos assim, né, uma boa profissão, escolaridade muito baixinha, trabalhava de serviço de pedreiro. E para mim acompanhar esse trabalho até na comunidade, com a pastoral, pessoa aqui da diocese, ou às vezes está indo em Belo Horizonte, eu tinha dificuldade por duas coisas. A primeira coisa era financeiramente, eu não tinha dinheiro, a comunidade não tinha disponibilidade. Pagar a passagem era difícil, né? Outra coisa é meu dia de serviço, porque aonde eu trabalhava, na época, trabalhei de carteira assinada com uma empresa aí, construção civil, eles me questionavam a minha ausência, mesmo que eu não marcava ponto, a minha falha, mas questionava a minha falta no trabalho, que eu estava viajando muito para Belo Horizonte. Você corria o risco de ser demitido. Depois desse comentário, a próxima reunião que eu tive com a Comissão Pastoral da Terra, na pessoa de irmã Anésia, Carlos e outros colegas, eu falei que eu não poderia mais estar acompanhando o trabalho como membro da comissão por esses fatos. Foi quando a Pastoral da Terra, na pessoa de Anésia, organizou uma ajuda de custo. Eu lembro muito bem no valor de um salário mínimo para mim fazer esse trabalho lá para os atingidos. Salário mínimo por mês? Por mês. Eu tanto respondia pelo trabalho direto dos atingidos barragens aqui de Calhauzinho de Araçuaí e indireto Setúbal e Machado Mineiro. Dava tipo um apoio, fazia troca de experiência dessas três localidades. Com esse salário mínimo, você teve que parar de trabalhar lá na construção civil ou não? Graças a Deus, eu cheguei a pedir conta. Aí eu trabalhava, eles acharam até engraçado que logo eu tinha pedido civil pedindo conta. E aí eu tive condições de acompanhar o trabalho mais de perto. Fazia reuniões de organizações aqui na comunidade, levava as propostas das comunidades para a Pastoral da Terra em Belo Horizonte, e junto com o pessoal lá da Pastoral, fazia reunião com o pessoal da CEMIG, na sede da CEMIG. Então era uma luta, era uma amarração. Pressionar a CEMIG para respeitar os direitos dos atingidos. Foi uma época que eu viajei bastante, muito. E mesmo que a gente tinha todo o direito, mas a gente já tinha assinado um documento registrado em cartório. Então legalmente, por lei,
nós não tínhamos direito de questionar mais nada. A gente tinha esse melhor comigo. Mas a gente conseguiu romper essa legalidade no cartório e recebeu primeiro um reajuste das terras. Negociou a primeira etapa no reajuste das terras. Foi aonde a gente recebeu um pouco mais de dinheiro, o valor da própria terra nua, sem as benfeitorias, e que desse dinheiro nós organizamos a comunidade, 93 famílias, e tinha um pouquinho, uma porcentagem desse dinheiro para custear as viagens de Belo Horizonte, porque na verdade, na época que viajava, não era só eu. Viajava eu, Antônio das Graças Pires da Silva, que hoje é o presidente do sindicato, e Antônio do Nascimento, que hoje mora lá na comunidade do Calhauzinho, onde é a barragem. Então nós três fazíamos essas viagens. Mas eu sempre viajava mais pelo fato que eu já estava aqui em Araçuaí, então eu tinha mais facilidade em locomover. Ô Celso, só entender duas questões aqui. Você lembra qual foi o tempo, quantos anos que eles conseguiram arrumar para você um salário mínimo de ajuda de custo e você fez esse trabalho? Quais os anos que Se foram? não me foge da memória, um período de uns 3 anos. Quais os anos, você lembra? Eu lembro que começou no início de 91 e foi até o final de 94. Segunda perguntinha. Nessa época aí, de 91 a 94, época em que eu estava fazendo curso de teologia lá em São Paulo, a barragem já tinha sido enchida? Sim. A barragem foi construída no ano de 90, ela começou a obra em janeiro de 90, no final do ano, digamos, dezembro, está toda concluída, até o gramado já tinha sido plantado no aterro, e em janeiro de 91, até março do mesmo ano, ela encheu completamente. A proposta pelos engenheiros era de 3 anos de prazo para que ela enchesse, e isso no máximo, o máximo que ela poderia estar enchendo. E encheu em... Ela encheu em 2 meses. 2 meses. Praticamente no período de 2 meses, ela encheu que passou pela Tulíbia. Então a barragem encheu aí em 2 meses, no início de 91. Sim, no início de 91. 93 famílias foram atingidas diretamente. Diretamente. Quer ver, tiveram suas casas e terras inundadas pela barragem. Teve pessoas que praticamente perderam todas as terras pelo fato que a terra era pequena e estava mais próximo do rio. Então teve terra que foi toda inundada. Outra pergunta. E aí essas 93 famílias expulsas pela barragem foram para onde? Com o primeiro pagamento pago pela própria empresa CEMIG, A primeira indenização. Minha indenização não foi suficiente nem para construir as novas casas. Muitas pessoas estavam morando em casa de parentes, outros morando em algumas casas improvisadas que eles já tinham dentro da propriedade, casas mais simples, né? Outros ainda tem na lona. Foi com o final dessas negociações que foi acontecendo, é que as pessoas foram reconstruindo as casas. Pois é, Celso, mas a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, Sim. Ela ofereceu outro terreno para as famílias reconstruir as casas? Não. Reconstruindo casa aonde? Reconstruiu as casas na parte que ficou sem ser inundada pela barragem, porque ela não pegou a total das terras. Porque é um lugar que é muito montanhoso, então sim, a propriedade tem uma parte baixa, que é a parte do rio, tem uma parte alta que a água não atingiu. Ah tá, então não foi preciso acontecer igual que eu fiquei indignado quando eu vi na barragem lá de Aimorés, que eu conheci, onde a CEMIG arrancou a cidade inteira foi até a igreja, foi tudo submerso pelas águas, e aí construiu o que chama de uma nova cidade, Nova Itueta. As casinhas, tudo tamanho de caixa de fósforo, com as paredes rachando quando nós fomos lá. Então aqui não foi construída assim com agrovila para caber todo mundo. Aqui foi diferente, porque graças a Deus a gente ainda tinha um restante de terra, mesmo que não era uma terra de boa qualidade, porque aqui na nossa região, as terras das margens dos rios são terras mais férteis, principalmente para a produção do pequeno agricultor, subsistência, que não trabalha com irrigação, não trabalha com máquina. Então a produção do agricultor se dá mais nas margens dos rios. E essa terra nobre foi toda submersa, ficou só com as partes de terra mais áridas, mais improdutivas. Encheu de água os nossos sonhos e destruiu o nosso chão, com cimento e concreto, onde produzia o pão. O peixe não faz piracema sem a casa pra morar. A ambição é de trincheiras, difícil de controlar.